Você recebeu o diagnóstico de pré-diabetes e quer evitar que isso progrida para um diagnóstico de diabetes? Ou até mesmo já recebeu o diagnóstico de diabetes tipo 2 e quer reverter esse quadro? Pois saiba que sim, isso é possível em muitos casos e hoje nesse vídeo eu vou te ensinar 6 dicas que vão te ajudar a reverter o seu pré-diabetes ou até o seu diabetes tipo 2 em pouquíssimo tempo. Se você não me conhece, meu nome é Maria Eduarda Dantas, eu sou estudante de medicina, tenho diabetes do tipo 1 desde os 8 anos de idade e sou influenciadora digital. E você me encontra em todas as redes como @pâncreasartificial. Por aqui eu estudo diabetes há mais que 10 anos para tornar esse tema, que é algo tão complexo, em algo simples e fácil de entender para você, ensinando o tratamento que funciona baseado em evidências e também baseado, claro, na minha vivência, pois eu, assim como você, vivo na pele todos os dias o que é viver com diabetes. Olha, é fato que os números de diabetes têm aumentado não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. Os números de diabetes são alarmantes e tem até quem diga que o diabetes é uma epidemia. De fato, a mudança de hábitos, da alimentação, do estilo de vida tem influenciado esse aumento e isso é alarmante. Principalmente porque essa é uma doença, o diabetes do tipo 2, é uma doença que é prevenível. E apesar de poder ser uma doença completamente silenciosa, que não dá sintomas, ela pode ter muitas consequências a longo prazo se não for tratada corretamente. Todo mundo sabe de todas as consequências ruins que o diabetes pode causar, desde cegueira, amputação, problemas renais. Então, a gente não quer que chegue até esse ponto e é por isso que eu tô aqui pra te ensinar isso hoje. Antes de começar, já vou pedir pra você compartilhar esse vídeo com aquele seu parente, com seu avô, com seu tio, com seu marido, com sua mulher, com aquela pessoa que você sabe que tem diabetes ou pré-diabetes e que precisa de uma orientação correta pra mudar esse quadro que ele tá vivendo. E claro, não esqueça também de se inscrever no canal, porque eu tô sempre trazendo novos vídeos sobre esse tema pra descomplicar esse mundo pra você. Antes da gente começar, eu quero te explicar o que é o estado de pré-diabetes. Tem gente que fica, mas pré-diabetes é diabetes? Não é diabetes? Eu tô doente, eu não tô doente? Então, o que acontece? O estágio de pré-diabetes é algo que vem antes de fato de desenvolver o diabetes do tipo 2. O que acontece é que no corpo de alguém que tem pré-diabetes, o hormônio insulina, que com certeza você conhece, passa a não funcionar da maneira correta. Então, antes a insulina que chegava lá no seu sangue e conseguia tirar aquele açúcar de lá, passa a não conseguir mais fazer esse efeito. Então, esse aumento, essa resistência contra a ação da insulina é o que gera o quadro de pré-diabetes. É um quadro que é transitório e é um quadro que pode ser completamente revertido. Então, uma pessoa que tem o pré-diabetes não tem diabetes tipo 2 ainda. Mas a gente chama de pré-diabetes porque ela tem um risco muito maior do que uma pessoa que não tem o pré-diabetes de desenvolver o diabetes do tipo 2. E como é que a gente dá o diagnóstico do diabetes e do pré-diabetes? Para isso, a gente precisa olhar para 3 exames básicos: a glicemia em jejum, a hemoglobina glicada e o teste de tolerância oral à glicose. Qualquer um desses 3 testes pode ser capaz de dar esse diagnóstico. Primeiro vamos falar sobre a glicemia em jejum. A glicemia em jejum é a quantidade que tem de açúcar no seu sangue naquele momento que você faz o exame de sangue. Valores até 99 são considerados completamente normais, então a pessoa não tem diabetes nem pré-diabetes. Agora, se esses valores ficarem de 100 até 125, a gente tem um quadro de pré-diabetes. Vale dizer que basta ter um exame alterado para receber o diagnóstico de pré-diabetes. Porém, se esse valor for maior do que 126, maior ou igual a 126, a gente dá o diagnóstico de diabetes. Agora, quanto à hemoglobina glicada. Esse exame é um exame que vai medir a média da glicemia nos últimos 3 meses. É um exame muito importante que permite ter uma visão mais ampla do comportamento da glicemia da pessoa quando a gente compara ele com a glicemia em jejum. Inclusive, eu tenho um vídeo super completo explicando esse exame de hemoglobina glicada, explicando como você pode diminuir ele. Se você quiser ver ele, eu vou deixar o link aqui em cima. Então, se você tem um nível de hemoglobina glicada menor do que 5,7, sua hemoglobina glicada está ok. Porém, se ela está entre 5,7 e 6,4, você tem o que a gente chama de pré-diabetes. Agora, se a hemoglobina glicada está 6,5 ou maior do que isso, aí é dado o diagnóstico de diabetes. Porém, vale dizer, diferente do pré-diabetes, para dar o diagnóstico do diabetes, é preciso ter 2 exames alterados. Então, você pode, por exemplo, ter a glicemia alterada e a hemoglobina glicada alterada, ou você pode ter 2 exames de hemoglobina glicada alterados, e assim você recebe esse diagnóstico de diabetes. Porém, também existe um outro teste chamado teste oral de tolerância à glicose, que é aquele tal
do teste da garapa, sabe? Você vai lá, colhe seu sangue, depois toma uma garapazinha, 2 horas depois, você vai medir como é que tá o seu nível de glicemia. 2 horas depois de ter tomado essa garapa, é considerado normal que a glicemia chegue até 140. Porém, se a sua glicemia ficar entre 140 e 199, você tem o pré-diabetes. Já se ela der 200 ou mais do que isso, a gente tem um critério para o diabetes. Agora que você já entendeu o que é o pré-diabetes, o que é o diabetes, eu tô aqui para te ensinar as 6 dicas mais importantes para você reverter esse quadro rápido e de uma vez por todas. E a primeira dica de todas é ótima e eu vou dizer que é muito fácil de fazer, que é dormir melhor. Muita gente não tem nem noção da diferença que faz o sono na nossa vida. O sono não é apenas um momento para você descansar, para você ter aquele sono reparador, mas o sono é importante para organizar o nosso metabolismo. Imagine que no nosso corpo acontecem várias reações, há a liberação de vários tipos de hormônio e dormir mal vai afetar diretamente a liberação desses hormônios. Então, se você tem uma noite de sono ruim, no dia seguinte você vai ter a liberação maior dos hormônios contrarreguladores da insulina, ou seja, hormônios que têm um efeito oposto da insulina e que vão aumentar os seus níveis de açúcar no sangue. Por isso, uma dica muito simples e que de fato é efetiva é ter uma rotina de higiene do sono, ou seja, dormir sempre em horários parecidos e acordar em horários parecidos e priorizar dormir pelo menos no mínimo 7 horas por noite. Ai, Duda, mas eu durmo 4 horas e eu fico super bem. Você pode até dizer que você fica com energia, mas a verdade é que o seu corpo não está acostumado a isso e que isso vai sim afetar a sua liberação de hormônios. A dica número 2 é para evitar os industrializados, que a gente chama de ultraprocessados. A gente sabe que o supermercado tá cheio de guloseimas, que são deliciosas, que são super palatáveis. Só que esses alimentos são ricos em vários aditivos químicos que são péssimos para a nossa saúde e que vão aumentar a sua resistência à ação da insulina. Além disso, saiba que esses alimentos, eles são criados de uma forma que eles fiquem muito saborosos e que você queira comer muito e cada vez mais. É muito difícil você pegar só um pedacinhozinho daquele biscoito de chocolate delicioso. Normalmente a gente come logo o pacote inteiro. E é aí que mora o grande problema. Então, evite ao máximo comprar esses industrializados, evite ter em casa, porque o que você não tem ao seu alcance vai ser mais difícil de incluir na sua rotina. Ao invés de comer isso, o ideal é que você baseie sua alimentação em comida de verdade. Em comida que a gente encontra na feira, que a gente encontra na peixaria, que a gente encontra no açougue. Então, carnes, ovos, peixes, frangos, legumes, verduras, castanhas, são os alimentos que devem ser a base da sua alimentação. E deixe esses alimentos ultraprocessados para comer de vez em nunca, tá? A dica número 3 é: faça atividades físicas. E talvez isso pareça um tanto quanto óbvio, mas eu quero te trazer um motivo real de por que é tão importante fazer a atividade física. O que acontece é que durante um esforço físico, os nossos músculos vão começar a captar a glicose, pegar o açúcar que tá lá no seu sangue e tirar de lá. E isso não acontece apenas enquanto você tá fazendo atividade física, mas acontece por várias horas após você finalizar ela. Além disso, a atividade física que é de força, que é musculação, vai ter um potencial de tornar você cada vez menos resistente à insulina. E isso acontece porque quando você treina musculação, quando você faz força, os seus músculos vão aumentar. E os músculos funcionam como grandes esponjas que vão tirar o açúcar do seu sangue e puxar para eles. E olha, eu não tô dizendo aqui para você virar um maratonista, para você virar um fisiculturista. Eu tô dizendo aqui para você fazer qualquer atividade física, a que você puder. Nem que seja você levantar e caminhar na frente da sua casa todos os dias. Quanto menos tempo você passa sentado em um sofá, melhor. Se você passar mais tempo em pé em casa porque você está limpando sua casa, ótimo. Se você passar mais tempo em pé em sua casa porque você está cozinhando, ótimo também. Esse tipo de atividade física muitas vezes é ignorada, mas faz diferença sim na prática, tá? Então, o importante é você não ficar sentado o dia todo sem fazer nada. Você precisa se movimentar. Isso vai fazer toda a diferença. A dica número 4 é: adicione legumes na sua rotina, na sua alimentação. Veja, os legumes, obviamente, são muito saudáveis, são fontes de vitaminas, de minerais, mas o grande ponto deles é que eles são muito baixos em calorias e baixos também em carboidratos. Então, os legumes são alimentos que você pode comer em maior quantidade, comer em grande volume e não ter o efeito de ganhar peso ou de aumentar os níveis de açúcar no seu sangue. Então, sabe aquele pratão de almoço, sabe, bem volumoso? Você olha assim e diz: ah, eu tô de dieta, agora eu não vou poder comer nada. Então, o ideal é que você bote bastante legume nesse prato.
prato. E uma dica muito legal é de variar bastante o preparo dos legumes. Você não precisa comer legumes cozidos no vapor. Faz os legumes no forno, coloca aquele tempero que você gosta, coloca um pouquinho de azeite, um pouquinho de manteiga. Isso vai dar mais sabor aos legumes e vai fazer com que se torne mais fácil de você consumir eles. Vai por mim, faz toda a diferença incluir uma boa porção de legumes em todas as suas refeições. Fora que, além de tudo isso que eu mencionei, eles vão ajudar a lentificar o impacto dos carboidratos na sua glicemia. Então, consumir um prato de macarrão vai ter um impacto mais rápido na sua glicemia do que consumir um prato com legumes e macarrão, entende? Então, invista nos legumes nas suas refeições. A dica número 5 é beba água. Invista em beber muita água. É uma coisa muito simples e que vai fazer uma grande diferença. A maioria das pessoas bebe pouquíssima água, especialmente quando a gente vai ficando mais velho, a gente tende a sentir menos sede e por isso tomar menos água do que o que devemos. Então, o ideal é que você beba cerca de 35 ml de água por quilo de peso corporal. Ou seja, por exemplo, eu, que peso 61 quilos, preciso beber em torno de 2,1 litros de água por dia. Faça a conta aí com seu peso para você descobrir quanto você precisa beber de água. Essa água vai te ajudar não apenas a hidratar, mas ela também vai te ajudar a entender quando você realmente sente fome. Porque veja, comer o tempo todo vai ser péssimo para o seu processo de diminuir a resistência à insulina. A gente não quer ficar beliscando e comendo petisquinhos o tempo todo. Você tem que parar para sentar quando realmente for a hora de comer uma refeição principal, uma refeição nutritiva. E muitas vezes a gente fica petiscando porque acha que está com fome, mas na verdade está simplesmente com sede. Então, meu conselho, ande todos os dias com uma garrafinha do seu lado, fique bebendo água ao longo de todo o dia. E sempre que você ficar achando que você tá com fome, dá uma boa golada de água e pare e pense: caramba, eu tava com fome mesmo? Eu preciso petiscar? Ou era só sede? Por fim, a dica mais importante de todas essas aqui: se você quer reverter o pré-diabetes, se você quer reverter o diabetes tipo 2, você precisa emagrecer, você precisa perder peso. O excesso de peso, a obesidade, é uma das principais causas do aumento da resistência à insulina. E a gente tem estudos que mostram que uma perda de peso pequena, em torno de 5% do peso corporal, já é muito eficaz para conseguir reverter esses quadros. E quando a gente fala de perda de peso, eu sei que tem muita gente que pensa em subir em uma esteira e passar o dia todo correndo na esteira, o dia todo fazendo um cardio, mas a verdade é que o principal fator para você conseguir perder peso é ter uma dieta adequada. E para uma dieta ser adequada para perda de peso, você precisa consumir menos calorias do que você gasta. É o déficit calórico que vai fazer você ter essa perda de peso. Isso pode ser atingido com várias dietas, tá? Com uma dieta mediterrânea, com uma dieta low carb, mas o ponto é, perder peso é o principal fator. E na dieta de uma pessoa que tem diabetes ou pré-diabetes, é claro que a gente sempre precisa priorizar não exagerar nos carboidratos, já que eles são o principal macronutriente que vai fazer com que a sua glicemia aumente. Meu conselho é: busque um endocrinologista e um nutricionista para ter esse acompanhamento completo, porque sem dúvidas a perda de peso é o fator número 1 para fazer você conseguir chegar na sua meta de reverter esse quadro. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esqueça de compartilhar para pessoas, que quanto mais informação a gente leva, mais a gente pode prevenir o diabetes, mais a gente pode reverter os casos de diabetes do tipo 2. Ter pré-diabetes não é uma sentença de que você vai ter diabetes, e eu espero que a partir de hoje você comece a agir para mudar esse quadro que você está vivendo hoje. Não esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever no canal, e eu te vejo no próximo vídeo.